e colocou os dedos nas orelhas dele. E em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá. Repete comigo bem alto. Efatá. Foi um ensaio. 1, 2, 3. Que quer dizer, abra-te. Que quer dizer? Foi um ensaio. Que quer dizer? E imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Irmãos, quando o pastor ele falou comigo que eu ia estar pregando nessa campanha, ele me deu o tema. Foi até o último culto da campanha anterior. Eu comecei a meditar a Deus, pedir um direcionamento dele para estar desenvolvendo essa mensagem, falar sobre o tema Efatá. E eu louvo a Deus porque Ele é maravilhoso. Porque conforme Deus ele ia ministrando comigo, Deus ia usando a pastora Cristiane aqui no altar. E aquilo que Deus ele ia colocando no meu coração, Joel, a pastora falava da mensagem, da passagem. Eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E quando chego no início da campanha, eu até brinquei com o pastor Fábio no final. O pastor Fábio pregou sobre Lázaro. Uma das coisas que Deus ele ministrou muito no meu coração, sobre Lázaro. E eu estava lá, em Porto de Galinha, sim, mas com o meu pensamento está aqui. E qual foi a mensagem de semana passada? Alguém lembra? Josué. Onde ele falou do Rio Jordão. Eu falei, Senhor. Aí eu estava conversando ali com o pastor Ailton, eu falei, Senhor, eu falei com o pastor Ailton, Deus é tremendo. Mas o interessante é que Deus ele falou comigo de uma forma diferente em cima desses temas que já foi relatado e pregado aqui. É Deus falando, Ele está na casa. É Deus falando, eu estou na casa. E uma coisa que eu creio e acredito, se Ele está na casa, alguma coisa Ele vai fazer. O pastor falou, ano passado eu queria botar essa campanha. Mas se for essa campanha para esse mês, é porque Deus ele quer agir esse mês. E Deus ele não quer agir, Ele vai agir. Ele já está agindo. Porque o meu posicionamento é fundamental para o sobrenatural de Deus se concluir hoje. Entenda uma coisa. Uma das coisas que eu converso muito com o jovem é permita-se. Cara, permita-se. E para permitir algo, tem que ter um preço a ser pago. Para você se permitir, você tem que ser decidido. E aquele homem, ele decidiu mudar a história dele. Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus ele chega em Decápolis, na região de Decápolis, alguns homens apresentam esse homem que é surdo e esse homem que é gago. Ele apresenta Cristo. Aí uma coisa que eu presto atenção aqui é que ele permitiu conhecer aquele que podia mudar a história dele.
Então tem milagre que nós temos que se permitir. Porque tem coisas que estão fechadas ainda nas nossas vidas porque não estamos permitindo. Não estamos tomando a decisão de dar uma caminhada para aquele que pode mudar a minha história. É posicionamento, porque o sobrenatural já está liberado do céu. Porque Efésios 1:3 fala que o mundo celestial já liberou bênção sobre mim e sobre você. Já foi liberada do céu. O pastor já falou aqui, já foi liberada do céu. Mas para as bênçãos se concluir na sua vida, depende não de mim, depende de você, o posicionamento e querer receber aquilo que Deus já liberou para a sua vida. Aquele homem, ele se levanta, ele vai até Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é lindo. Chama ele à parte. Toca na orelha, costa, toca na língua. E Jesus Cristo, ele olha para o céu. Isso aqui é lindo. Ele olha para um lugar que vai liberar algo para aquele rapaz, para aquele homem. É direção. Então, uma coisa que eu aprendo e vou falar de novo. A tua direção muda a sua história. Para onde você está olhando. Jesus, ele olha para o céu e libera uma palavra sobre aquele homem. Efatá, abra-te. E eu gosto disso que imediatamente aquele homem, ele começou a ouvir. Imediatamente aquele homem começou a falar fluentemente. E a palavra já foi liberada, efatá. Sabe por quê? Quem liberou a palavra foi eu ou foi você? A palavra já foi liberada para mim e para você, efatá. Aí por que você está com medo? Jesus agora está chegando em Jerusalém, junto com seus discípulos, Joel. E os discípulos perguntam, Rabi, quem pecou? Foi aquele homem ou seus pais? Jesus libera algo para os discípulos. Não, nem ele nem os seus pais pecaram. E sim para a obra de Deus se revelar na vida deles. Porque tem processo, irmã Maria, que é necessário nós passamos para a glória de Deus se revelar nas nossas vidas. Aí muitas das vezes não entendemos por que está passando por essa situação. Mas o segredo está aqui. Jesus, ele vai até aquele homem. Ele cospe no chão de novo. Passa no olho dele. Jesus dá uma direção para ele. Vai lá no tanque de Siloé e se lava. Jesus, ele muito bem ele podia fazer o seguinte, tocar no olho daquele homem e gritar efatá. Abre-te a sua visão. Mas não. Jesus, ele queria ver que aquele homem estava decidido a voltar a enxergar de novo, a enxergar. Porque Jesus, ele libera uma palavra. Vá até o tanque de Siloé. A obediência gera milagre. Ele permitiu-se. Aí tem muitas coisas que está trancada, que está fechada, porque você não obedece a direção que Deus já determinou para a sua vida. Deus, ele colocou você no caminho, você quer se desviar.
Aí você não entende por quê. Eu estou passando por esse processo ainda. Ei, lembra das promessas que eu te fiz, já ainda está de pé. Esse processo não foi para te parar, é para você obedecer. Porque eu já falei e vou falar de novo. As bênçãos já foram liberadas sobre a minha e tua vida. Então, por que você está com medo diante desse processo? Ei, aí Deus está falando, ei, meu filho, basta obedecer a minha ordem, basta obedecer a direção que eu já determinei para você viver uma vida de sobrenatural, para aquilo que está fechado se abrir. E eu profetizo na minha vida e na tua vida, uma vida de obediência, porque quando começarmos a obedecer, aquilo que está fechado vai se abrir. Depende de mim, de você entender o processo que estão passando. Jesus, ele recebe uma mensagem. Que mensagem é essa? Seu amigo está enfermo. Seu amigo, seu irmão Lázaro. Jesus, ele chega depois. 4 dias de Lázaro está enterrado, sepultado. Eu acho isso daqui lindo. Porque quando Jesus ele chega em Betânia, Marta se levanta. E Marta vai até o encontro de Cristo. E Marta libera uma palavra aqui que mexeu muito comigo, pastora Rosemary. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Marta declara algo para Jesus Cristo, da fé que ela tinha nele. Ela acreditava que Jesus podia curar a enfermidade do seu irmão. E Jesus Cristo começa a conversar com ela. Jesus Cristo fala: tu crês que o teu irmão há de ressuscitar? E Marta libera para Cristo. Sim, eu acredito. Eu acredito que ele vai ressuscitar nos fins dos dias. Aí daqui eu parei, falei, que isso? Comecei a meditar aqui. Marta fala para Cristo: eu creio que meu irmão há de ressuscitar nos fins dos dias. Mas Jesus, ele quer agir hoje. Não é? Sabe qual é o nosso defeito, pastor Wagner? É não acreditar 100% naquilo que Jesus ele pode fazer. Porque se estamos aqui, porque acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas diante de certos processos, Tiago, não derramamos, não depositamos a nossa fé 100% em Cristo. Porque aquilo que Cristo ele quer fazer hoje, ele não quer fazer amanhã. Aí tem gente que continua no mesmo processo. Porque Cristo, o Efatá, é hoje. Para quem acredita. Não é para o fim da campanha, é hoje. É porque você está pregando, não é hoje. Eu estou profetizando, é hoje. Mas depende de você acreditar. Deixa eu contar uma experiência. Novo convertido. Todo mundo aqui, eu creio que todo mundo aqui sabe do meu problema da minha vista. E era começo. E eu tinha um exame para fazer.
Eu sempre consultei ali naquela clínica do olho, em frente ao PAN. E antigamente ali era tudo pelo SUS. Exame, consulta. E quem nunca foi lá no segundo andar no PAN? Quem lembra aqui? Qualquer tipo de exame tinha que ser lá no segundo andar no PAN. Quem já foi no segundo andar no PAN, levar um papelzinho? Carol tá rindo, né, Carol? E a data por retornar, o Everton, a minha médica estava chegando. E o papel estava lá no segundo andar. Porque eles tinham que ligar. Ó, o teu exame está liberado. Vem aqui pegar o papel. Eu novo convertido. Eu trabalhando, eu falei, Senhor, eu tenho que fazer o exame, eu tenho que apresentar a médica. Aí quando eu chego em casa, eu me aproximo da minha mãe e falo assim, mãe, faz um favor para mim amanhã. Estou me arrepiando. Porque milagre tem que ser contado, tem que ser guardado. Mãe, faz um favor para mim. A senhora vai amanhã lá no PAN, no segundo andar, pega o papel para mim para eu fazer o exame da minha vista. Aí minha mãe falou para mim, falou assim, ligaram para você? Eu falei, não, mas vai que o exame está lá, carimbado, está marcado. A senhora vai para mim, mãe. Quando eu chego no outro dia em casa, minha mãe se aproxima, pastora Rosemary, e fala assim, eu queria ter a fé que você tem. Toma aqui o papel do exame. Deus, ele quer fazer hoje, ele não quer fazer para o fim do dia, não. Permita-se. Porque o teu posicionamento, a tua fé faz aquilo que está fechado se abrir. Porque depende de você, não depende de Deus, não depende de Cristo, depende de você. Quer ver uma coisa? Como depende de você para a glória de Deus descer. Porque quando Deus ele orienta Josué para atravessar o Rio Jordão, ele reúne os levitas, os sacerdotes para levar a arca da aliança, que simboliza, que representa a presença de Deus. Ele orienta, ele faz uma orientação. Mas eu gosto daqui que Josué ele chega no povo e fala, olha só, presta atenção, olha que Deus ele revelou para mim, para vocês fazer. Quando os levitas trouxer a arca, passar, vocês se levanta e segue. Porque o caminho que vocês passarão, vocês nunca passaram. Acho que você não entendeu. Porque aquilo que Deus ele tem para vocês, vocês nunca viveram. Se vocês obedecer a ordenança de Deus, porque foi assim que Deus falou para Josué, Paulo. Quando a arca passar, me segue. Segue. Aí tem gente que quer que a coisa se abre, porta se abre, mas não está sendo conduzido por aquele que pode abrir. Aquele que já abriu. Porque quando você decide seguir a Cristo, seguir a Deus, a ordenança de Deus, as coisas que estavam fechadas se abrem. E você vai começar a viver coisas que você nunca viveram. E sabe qual é outro segredo aqui? Vou apertar. Ele fala para o povo, purifica. Ele fala para o povo, a ordem é, purifica. Porque não é de qualquer jeito que Deus ele vai abrir aquilo que estava fechado. Eu sei que é difícil.
A ordenança é: purifica. Quer ver o sobrenatural? Seja limpo. Permita-se que o sangue do Cordeiro eu fico parando para imaginar que um sangue vermelho, a tendência do vermelho é o quê? Sujar. Mas o sangue de Cristo que limpa. Aí Deus hoje está falando para você aqui: permita-se ser limpo hoje. Permita-se a ser limpo hoje pelo sangue do Cordeiro. Porque o que eu vou fazer na sua vida é coisa que você nunca viveu. Coisa que você nunca sonhou, nunca imaginou. Porque aquela porta que você nunca imaginou vai se abrir na tua vida. Porque tem coisas que Deus ele permite que as coisas ficam mais difíceis. Por quê? Porque as coisas têm que fugir do nosso controle para o poder dele se manifestar nas nossas vidas. Aí você não está entendendo as coisas fugindo do controle, é Deus permitindo. Para você começar a obedecer a voz dele e fazer do jeito que ele pede. Eu gosto daqui porque Deus ele podia muito bem ordenar a Josué atravessar o povo no tempo de maré baixa. A dificuldade aqui era maior. Mas quanto maior a dificuldade, quanto maior o processo, maior é a glória de Deus que vai ser revelada na sua vida. Aí você não entende o processo que você está passando. É coisas lindas, é coisas grandes que Deus ele já liberou sobre a sua vida. Permita-se só. Permita-se para o Efatá se concluir na sua vida. Decida. Decida. As portas se abrir na sua vida. Permita-se que os sonhos que Deus ele te deu se concretizar na sua vida. Entenda o processo. Interessante que Faraó agora ele tem um sonho. Ele sonha que 7 vacas formosas, bonitas, está na beira do rio Nilo. E de repente chega 7 vacas magras, feias, a devoram. O faraó se assusta, volta a dormir, volta a ter outro sonho. E o sonho agora é que 7 espigas de milho crescem na mesma haste. E por trás dela nasce também 7 espigas de milho, mirradas, queimadas, feias, as devora. O faraó, agora ele acorda assustado, reúne todos os magos, e ninguém consegue decifrar o sonho de Faraó. E ali, vendo isso tudo, está o copeiro, Tiago. Está um copeiro assistindo isso tudo. O copeiro chega para Faraó e fala: Faraó, posso falar contigo? Hoje eu quero confessar minhas faltas. É Deus falando que aquilo que eu prometi para você, eu vou concluir hoje. Porque eu não esqueci de você, não. Aquilo que você me pediu, eu não esqueci, não.
Hoje eu falo para você, não se preocupe, porque eu não esqueci de você. É hoje que eu vou me retratar com você. É hoje que eu vou mudar a sua história. Eu não estou entendendo. José, ele está preso. Preso por quê? Porque tem um projeto. O projeto é grande. E para projetos grandes se concluir, as lutas também são grandes. As dificuldades também são grandes. Mas é necessário compreender e entender o processo. Porque tem gente que sonha grande, mas não quer passar por processo. Porque para você viver o sobrenatural de Deus, as dificuldades, as lutas, o choro, e muitas das vezes você vai questionar a Deus. Você esqueceu de mim. Mas entenda uma coisa, aquilo que Deus ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque José ele tem um sonho. Eu vou voltar e você vai entender até aqui no copeiro. José ele tem um sonho. E o sonho é que o seu feixe se levanta e dos seus irmãos se dobra até ele. Seus irmãos ira. José tem outro sonho. Que a lua e o sol e 11 estrelas se dobrarão a ele, se prostrarão a ele. E sonhos grandes gera ódio naqueles que não sonham. Você vai passar por isso, se você sonha grande, porque o teu sonho vai determinar quem está do teu lado. Você vai entender onde eu quero chegar. José é jogado no poço, é vendido como escravo. Ele está na casa de Potifar agora. José é seduzido pela esposa de Potifar. E ele não cai nas tentações daquela mulher. José agora é injustiçado e é jogado dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. Uma coisa que eu estava até conversando com a Gil hoje, vindo para cá estudando no voo. Só foi em Pernambuco que eu estudei, não. No avião também eu estava estudando. Eu falei, Jussara, tem isso daqui. José, ele está na prisão, mas o chefe daquela prisão, ele viu que José era homem totalmente diferente, homem bom, e ele passa a administrar aquela prisão. Presta atenção aqui, irmão. José agora está numa prisão, mas ele está administrando essa prisão. Uma coisa que eu perguntei a Jussara. Ju, a pessoa que está administrando algo, ele tem livre acesso. Concorda comigo? Pastor, sou pastor presidente. Se o senhor colocar, pastor vai, administra a igreja por tempo, ele vai ter o quê? Livre acesso à igreja. A hora que você chegar, se você tem livre acesso, você tem o quê na sua mão?
A chave está com quem para abrir? A porta que Deus ele já liberou para você. José, ele tinha a chave. José está na prisão, ele tinha a chave. Aí é Deus falando, ei, você está com a chave na mão. Espera mais um pouquinho, você vai entender. Agora, o copeiro e o padeiro é jogado dentro dessa prisão. Eles têm um sonho. José revela o sonho para ele. Para o copeiro ele fala, daqui a 3 dias você vai voltar a fazer o que você fazia, era servir vinho a Faraó. E para o padeiro, daqui a 3 dias, a tua cabeça vai ser decepada. E depois de 3 dias, tudo aquilo que José, ele revelou para o padeiro e para o copeiro, se concretiza na vida dele. E quando o Faraó ele tem esse sonho, e depois de José contar para o copeiro, José ele libera a palavra para o copeiro, ei, quando você estiver com o Faraó, lembra de mim. Porque tem promessa que Deus ele falou para você lá atrás. Lá atrás, você está pensando que Deus esqueceu de você. Deus ele não esqueceu de você, não, porque você não estava pronto para receber aquilo que eu liberei para você. Você não estava pronto ainda. É por isso que a tua promessa não se cumpriu. Aí Deus ele está falando, você está nesse processo porque eu estou te aprontando. Ou você está nessa dificuldade, é porque eu estou te ensinando. Ei, você está passando por tudo isso, é porque você vai receber algo grande do tamanho do seu processo. E José está na prisão, mas ele está entendendo, ei, aquele sonho há de se concretizar. Aquilo que Deus liberou para a minha vida, há de concretizar. Deus ele não se esqueceu de você. Ei, Deus ele não esqueceu das promessas, mas entenda o processo. Entenda uma coisa, o processo é determinante para a porta se abrir na sua vida. Que a porta aberta vai ter processo. Eu não vou falar aqui que vai ser fácil, não vai ser fácil não. Ser crente é fácil? Não, não é fácil não, é negar carne. Negar que o mundo te oferece. Mas o que o mundo te oferece não é a mesma coisa daquilo que Deus ele te oferece. Permita você viver o sobrenatural. Entenda o processo, porque o processo é conexão para as promessas se cumprir na sua vida. Me responde. Aonde José ele conheceu o copeiro? Fala alto. Fala alto. Se José não tivesse conhecido o copeiro, se José não tivesse revelado aquele sonho para o copeiro, Faraó ia conhecer José. Olha o que o processo faz. O processo foi determinante para o sonho se concluir. Aí tem gente que, na primeira dificuldade, no primeiro poço, no primeiro poço, desiste. Aí eu falo, se José desistisse, aí tem muita gente que a porta está fechada porque desiste. Aí começa o processo. Não dá. Tem muita coisa que se termina porque não entende.
Para viver o sobrenatural tem que entender, Daniel. Quer viver o sobrenatural sobre a tua vida, tem que entender o processo. Porque o processo é a conexão para as portas se abrir. Porque se não tivesse a prisão, José não ia conhecer o copeiro. E se o José não tivesse conhecido o copeiro, o faraó não ia saber daquilo que José podia proporcionar para ele. Era o quê? Era 7 anos de abundância. Era o Egito e abundância. É que Deus ele tem para você uma vida de abundância. É uma vida grande, uma vida sem dificuldade. É o que Deus ele tem para você. Aí Deus está falando: ei, aguenta o processo. Aguenta o processo. Porque eu vou mudar a sua história da cadeia da prisão. José foi virar governador. Ei! Aí tem gente que está aqui que não viveu o sobrenatural porque não suportou o processo. Tem que se posicionar, igreja. O processo dói. Dói, Moisés. Você acha que eu não queria já parar? Sim. Mas se eu parasse no meio do caminho, eu não ia estar vivendo o que eu estou vivendo. E eu gosto da minha esposa porque ela fala: já conquistamos. Quer ver uma pessoa que me ensina muito? Escolhe com quem você está andando. Porque em vez de você escutar pessoas que têm o mesmo projeto que você tem, de ser grande, você vai começar a viver coisas grandes. Mas se você começar a escutar pessoas que nunca conquistou nada e fala assim: ei, sai dessa vida, cara. Você não tem capacidade de conquistar isso. Aí Deus está falando aqui: ei, escolha as pessoas com quem você está andando. Porque tem pessoa que tem raiva de você, porque você sonha grande. E você tem uma pessoa grande que anda contigo. Aí tem gente que olha para você e fala: você é diferente. Sabe por quê? Porque você está no processo e você está continuando caminhando. A escolha está difícil e você está aqui terça, você está aqui domingo, mas você está caminhando. Mas quem persevera, as portas se abrem. Quem entende o processo, as portas se abrem. Mas para a porta se abrir, não depende de mim, do pastor Fábio. Não depende de Cristo que já foi liberado para a sua vida. Quer ver como depende de você para a porta se abrir? Podia colocar aqui para mim que a igreja que vai ler. Apocalipse 3:20. Podia colocar no telão? Podia ficar de pé, igreja? Tem que abrir. Só depende de você. Está entendendo que só depende de você? Continua.
entrarei até ele. É Deus, ele está falando contigo. Ei, deixa eu entrar, abre. Porque eu quero cear junto contigo a tua conquista. Deixa eu entrar, deixa. Abre aí. Abre a porta para Cristo entrar. Ei, se posiciona para as coisas que estavam fechadas se abrir. Só depende de você, porque as bênçãos. Efésios 1:3. Já foram liberadas. Lê, igreja. Não, pastor Fábio está aqui. Vai, 1, 2, 3. Com todas as bênçãos. Já está liberado. Você tem a porta. Você tem a chave. E quem tem a chave abre. Você está entendendo que só depende de você? Aí Cristo hoje está falando com pessoas aqui. Ei, deixa eu entrar. Porque Deus ele tem te sustentado. Mas sabe por quê? Tem coisa que não se concretizou na tua vida. Porque você não se posicionou ainda do jeito que ele quer. E Deus hoje está falando comigo com você. Eu estou batendo. Tem alguém hoje para Cristo? Ele está batendo, ó. Tem alguém hoje que decide abrir a porta para Cristo entrar? Porque Deus, Jesus Cristo está com saudade de você. Pastor Fábio. Você pode aplaudir ao Senhor?